Fala galera, a gente vai falar um pouco agora sobre o FortiManager, né? Um gerenciamento centralizado que a Fortinet tem, né? Um software, ele pode ser um appliance virtual, ou pode ser também um appliance físico que pode ser implementado aí na infraestrutura das corporações. Pode ser implementado geralmente no site, ele é geralmente implementado na matriz ou no data center ou até mesmo na nuvem para poder cobrir todos os appliances aí da Fortinet que estão abaixo dessa nuvem ou desse data center. E o que que ele traz de benefício? Obviamente, a gestão centralizada, né? Então, você tem a possibilidade de mudar as configurações a partir deste ponto central. Então, você não vai precisar acessar os dispositivos um a um para fazer determinado tipo de configuração, e toda a configuração você faz a partir desse gerenciamento centralizado. Todos, né, todos os logs podem ser centralizados também, ou no Analyzer, né, no FortiAnalyzer, ou até mesmo no FortiManager com função de FortiAnalyzer. Ele também tem essa possibilidade, né? Além de ele, se você utiliza ali ele como FDN local, né, como FortiGuard Distributed Networking lá para poder fazer atualização de base de dados, de antivírus, IPS, e até mesmo a classificação dos sites, ele reduz ali o consumo de banda, né? Porque todo mundo vai fazer a consulta diretamente nele e não mais na internet. Então ele tem essas vantagens, tem essas possibilidades de configuração, e como benefício é ter tudo centralizado, tudo num ponto central. No ponto de vista de gestão, é muito importante porque ele tem, né, a visibilidade de todos os dispositivos que estão sendo gerenciados por ele. Ele controla como as configurações vão ser feitas, se realmente teve alguma modificação lá, se a modificação for local, ele pode fazer, subscrever tudo aquilo que já foi feito, enfim. Então ele faz realmente ali a auditoria, né, a gestão de toda essa infraestrutura. No nosso caso aqui, na nossa topologia, né, o que que a gente está fazendo, né? A gente colocou um FortiManager logo aqui em cima, para poder ter a gestão, né, dos FortiGates, um que a gente chamou de FortiGate Hub, um que a gente chamou de FortiGate Spoke 1 e outro que a gente chamou de FortiGate Spoke 2, né? Aonde aqui a gente vai conseguir adicionar esses dispositivos no FortiManager para mostrar para vocês como que ele faz essa gestão aí centralizada, né? E como ele pode, né, adicionar essa camada de gerência aí dentro de uma infraestrutura. Legal? Então, como que a gente vai fazer essa configuração? A gente vai entrar no FortiManager, ver como é que ele funciona. A gente já viu como é que faz o setup dele. Aqui o meu já está configurado também, né? Ele está configurado aqui com as configurações referentes a essa topologia, mas nada diferente daquilo que a gente viu lá no setup de como configurar FortiManager. Legal? Então, uma vez que o FortiManager ele já está licenciado, já está tudo certinho, ele já está apto aí a gente configurá-lo, tá? Então, o que que existe nessa topologia de configuração? Nessa topologia aqui, nós temos uma conexão com a internet dos dispositivos aqui, né, através da porta 2. Então, todos na porta 2 estão conectados à internet. E aqui na porta 3 a gente tem uma conexão com a LAN nos spokes. E na porta 1 a gente tem uma conexão com a LAN e com o FortiManager, né? E a partir daqui do FortiManager, eu vou ter acesso aos aos spokes para fazer essa gestão. Legal? Então, é isso que a gente vai configurar. E quais são as funções chaves, né, que tem esse FortiManager? A gente já falou, então, ele traz o gerenciamento centralizado, não por isso que é o nome da nossa aula, gerenciamento centralizado. Ele pode ser um FDN, isso é importante, eu estou repetindo porque ele pode ser um FDN, né? Então, um servidor ali para fazer a coleta das bases de dados atualizadas de antivírus, IPS, também classificação de web filtering também. Ele também pode fazer a gestão de firmwares, né? Então ele pode fazer gestão de firmware também, né? Ele também tem funções ele tem funções de scripting, né? Então, por exemplo, quero jogar uma série de script para todos os FortiGates, né? Então você pode jogar script aqui, pode jogar script aqui, pode jogar script aqui. Então você cria ali um script, por exemplo, um script BGP, por exemplo,
e manda para todo mundo. Então você tem essa possibilidade também, além de fazer log de tudo isso, né? Log também, log report, né? E você pode utilizá-lo aí na infraestrutura, ou dentro da sua infraestrutura, ou numa nuvem, ou um appliance físico, ou um appliance virtual, né? E dessa forma aí, né, ele fazer essa gestão. Então vamos lá, vamos configurar o nosso menininho aqui, que ele é legal, né? Ele já ajuda a gente a fazer, mas antes de a gente configurar, a gente tem que fazer alguns setups nele aí, porque senão a gente não consegue inserir os FortiGates na gestão aqui dentro do IVE, tá? Porque o IVE, a gente sabe que o FortiGate ele tem uma limitação ali com relação a utilização de SSL, criptografia de HTTPS, né? Então, uma limitação da VM do FortiGate, que a gente utiliza no IVE, mas existe uma possibilidade de baixar essa criptografia no FortiManager para que ele possa fazer a gestão dos FortiGates, né, diretamente aqui no IVE. Então, vamos fazer isso. Então, aqui no FortiManager, né, o que a gente precisa fazer? A gente precisa baixar a criptografia para poder colocar os FortiGates aí na gestão dele. Então, como é que a gente vai fazer? Deixa eu entrar aqui no nosso FortiManager. Nosso FortiManager aqui, uma vez que eu loguei nele, eu tenho que entrar lá na configuração global dele, Config System Global, né? Se a gente der um show aqui, ó, pode ver que eu tenho algumas coisinhas aqui já configuradas, né? Tem o nome dele, o hostname, time zone 18, que é Brasília, né? E o que que a gente vai fazer? A gente vai baixar a criptografia. O que que é baixar a criptografia? Para a gente possibilitar a utilização ali dos FortiGates, né, que são limitados com relação à criptografia no IVE, né? E por conta de ser um firmware de evaluation, né? Então, por isso a gente tem que baixar aqui para que a gente consiga fazer a gestão e eu consiga mostrar para vocês como que o FortiManager pode gerenciar os dispositivos. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai dar um set SSL Low Encryption Enable, tá? Então, aqui a gente baixou a criptografia, né? Além disso, a gente vai mudar, né, a utilização do protocolo de gerência, né, o FGFM, para SSL V3, tá? Fizemos isso, nós não vamos ter problema para adicionar os dispositivos no, no FortiManager, tá? Então, beleza? Fizemos essa configuração, né? Ele já matou ali os processos e agora a gente vai ter acesso ao nosso FortiManager, legal? Então, como que a gente acessa o Manager? A gente vai lá no IP que ele tem, né? No meu caso, eu coloquei o IP da minha LAN, aí na tua infraestrutura você vai colocar o IP da sua infra também, tá? Opa, coloquei o IP errado aqui. Colocar o IP da tua infra, né? Então eu coloquei o IP aqui, se a gente olhar na topologia, na porta 4 da minha infra, do meu Wi-Fi aqui, da minha estrutura. Você também vai utilizar aí o do Wi-Fi da sua estrutura aí, para que você tenha acesso diretamente da web, tá? Então, acessei ele. Ele nos tem alguns itens que são, né? A gente precisa saber o que são. Então, vamos lá. O Device Manager aqui é aonde você faz o gerenciamento, já está dizendo, gerenciamento dos dispositivos. Então, todos os dispositivos a gente vai gerenciar por aqui pelo Device Manager, tá? Além disso, o FortiGuard, né? Para quem já assistiu a aula do FortiGuard, é aqui que você define o FortiManager como o FDN local, né? Ele que vai fazer, né, pegar a atualização da base de dados, de antivírus, de IPS, também vai fazer a classificação para web filtering anti-spam, né? Então, aqui você configura no FortiGuard. Policy Objects é aqui onde você vai configurar todas as policies dos teus dispositivos. Então, aonde a gente tem no FortiGate as policies é aqui no FortiManager que a gente configura. Onde tem os objetos lá no FortiGate é aqui que a gente configura também, tá? Então, aqui a gente define o pacote de políticas que vão ser implementados nos FortiGates. Então, aqui você tem o gestor de switches também da Fortinet, né? Os gestores de access points também da Fortinet, o gestor do extender, né? O extender é um extensor quando você tem, por exemplo, modem 4G, né? A Fortinet tem como se fosse aqueles modemzinho 4G que você coloca no FortiGate e ele é identificado como interface, né? E ele possibilita você utilizar em SD-WAN, enfim, né? Utilizar para outras funções ali de acesso, né? De como se fosse um link realmente. Então, você consegue fazer essa gestão desses dispositivos aqui pelo Manager também. O VPN Manager é legal porque o VPN Manager ele possibilita você criar
toda a VPN da tua estrutura a partir do manager, né? Então você cria toda a VPN, né? Então se a gente voltar na nossa topologia, você cria a VPN do zero em todos os dispositivos de uma forma única e rápida, né? Então isso facilita bastante o trabalho e a gestão da VPN fica aqui pelo FortiGate, tá? Aqui a gente tem as configurações do sistema, as configurações de sistemas do FortiManager, né? Bem como aí também algumas informações do Fabric, né? Então, se você tiver um Fabric habilitado dentro da infra, você vai ver as informações aqui do Fabric, né? Do Security Fabric, a partir aqui do FortiManager. Legal? E aqui também umas outras extensões de gerenciamento, que daí você pode gerenciar o NAC, pode gerenciar o FortiAuthenticator, enfim. Então, aqui você tem outras visibilidades aí que o FortiManager ele permite. Legal? Então, entrando aqui no, na parte de configuração do FortiManager, né, ele tem alguns itens aqui, ó. Tem um dashboard, onde ele mostra qual que é o hostname, você pode mudar para cá, qual que é o serial number dele, desculpe, se ele é um standalone, se está em HA, enfim, né? As informações de licença, né? Então é uma licença trial que a gente está usando, que está registrada lá no FortiCloud, né? E aí ele mostra as conectividades, quantas interfaces ele possui e quanto ele está utilizando de memória aí no momento. Legal? Então, aqui é uma informação global. Tem uma outra informação que é importante, que é parte do FortiManager, que é o quê? Que a gente chama de add-on. O que é add-on? É admin management, né? É o gerenciamento. Add-on, desculpa, domínios administrativos. Falei errado. São domínios administrativos. O que são domínios administrativos? Você pode dividir o FortiGate em vários domínios. Então, por exemplo, eu posso aqui, por exemplo, ter um domínio que eu posso chamar domínio de FortiGate, por exemplo. Aqui é domínio de FortiGate. Aonde dentro desse domínio eu só vou ter FortiGate, posso ter um outro domínio só de FortiGate 60F, por exemplo, né? O FortiGate 60F. Ou posso criar domínios por cidade. Ah, vamos criar aqui, ó, um domínio de cidade de Curitiba, CTBA, por exemplo. Aqui a gente pode ser São Paulo, aqui Minas, né? Então, dessa forma, você fala assim, dentro do domínio de Curitiba, todos os dispositivos de Curitiba dentro desse domínio. Todos os dispositivos de São Paulo dentro daquele domínio. Todos os dispositivos de Minas dentro daquele domínio. Que daí você tem uma gestão ali que você pode separar em domínios, fazer políticas específicas por domínio, enfim. Então, para ajudar na sua gestão quando você utiliza o FortiManager, tá? Então, aqui, né, você tem a possibilidade, né, ele não vem com essa função habilitada. Então, você vem aqui, ó, habilitar domínio administrativo, né? Então aí você dá um habilitar, ele vai falar, só realmente você quer habilitar o domínio administrativo? Se você der sim, ele vai dar um logon e vai criar um domínio, aonde o domínio principal vai ser o root e depois você vai criando os outros domínios de acordo com a sua necessidade. Legal? Então, criou o domínio, tem a parte de network, que é onde a gente configura lá os endereços da porta, né? Ó, tem o endereço da porta 1 e o endereço da porta 4. Né? O da porta 1 é o que está configurado aqui para topologia, né? E o da porta 4, cadê? E o da porta 4 é o que eu tenho aqui para minha rede para que eu possa ter acesso a ele. Legal? Perfeito? Então aqui a gente tem as configurações na parte de admin, né? Assim, ele é muito similar ao FortiGate, onde eu crio os usuários, né? Então eu posso criar usuários aqui, ó, né? O usuário admin, que é o usuário tradicional, o usuário padrão, mas se você quiser criar um novo, por exemplo, né? Você pode criar lá Sabino, por exemplo, Sabino, né? Coloco a senha aqui HackOne, por exemplo, senha HackOne. E aí posso dizer qual perfil eu vou utilizar, se eu vou usar o Standard, Super User, Package User, enfim, né? Então você pode definir qual você vai usar. E tá vendo aqui, ó, legal que você pode criar o usuário e separar por domínio administrativo se você tiver, né? Então se você criou um domínio administrativo qualquer, você vai lá, o usuário Sabino vai poder ter acesso só a um determinado domínio. E ainda com perfil restrito, ó, tem alguns perfis já criados, né? Então tem perfil restrito, perfil de usuário padrão e superusuário, né? Então aqui você pode definir. O superusuário tem acesso a todos os domínios administrativos. Legal? Então,
Os perfis aqui você pode editar aqui, ó, em Profile, né? Então aqui em Profile você pode editar o perfil desse cara para dizer qual que é o melhor perfil a ser utilizado, tá? O que que ele vai poder usar, o que cada perfil vai poder usar. Então aqui criei e dou um OK. Então agora eu tenho dois usuários aqui dentro do Manager, legal? Aqui no perfil, ó, ele tá aqui, ó, vamos pegar o perfil standard para ver o que que ele tem, ó. Aqui você pode limitar os acessos dele, né? Então, o perfil standard ele pode fazer leitura e escrita desses itens aqui, mas pode ler algumas coisas e outras não, ó, entendeu? Né? Então você consegue fazer aí algumas limitações, né? Isso vai de acordo com a necessidade, né? Então, se você tem domínios administrativos, você pode definir o que que ele pode ou não fazer dentro desse domínio. Legal? Então, geralmente não, né? Até vou falar uma coisa certa. O Fort Manager, ele faz um gerenciamento por camadas, né? Então você tem um domínio administrativo global, que a gente chama, que é o que tem os objetos globais, tudo é criado nesse global, né? Então todos os cabeçalhos das políticas ficam diretamente nesse global, e depois você tem ali os domínios administrativos, né? Que são os que vocês forem criar ali na sua necessidade, né? Então você pode ter lá um domínio, de Curitiba, como eu disse, São Paulo, enfim, e aí você vai separando para que ele tenha essa separação realmente do que você vai poder implementar no Fortimente. Legal? Então, configurando ali, né, a gente tem essa possibilidade, tem a possibilidade de configuração, a gente pode voltar lá para os itens de configuração aonde a gente entrou inicialmente. Como é que eu volto naquela situação anterior? Então, eu posso clicar aqui no símbolo da Fortinet, eu voltei na nossa situação anterior. Então, a gente estava em System Settings, onde a gente viu basicamente algumas questões ali de configuração, e agora a gente vai lá no Device Manager tentar colocar os nossos dispositivos para serem gerenciados diretamente pelo FortiManager, tá? Então, quando você, né, entrou no FortiManager e vai fazer a configuração, olha o que que ele aparece. Não tem nada aqui. Então, ele está dizendo que não tem nenhum FortiGate sendo gerenciado por ele, né? Não tem nenhum script também sendo, né, que vai ser aplicado, enfim. Nenhum template por enquanto. Ó, você tem templates de BGP, de PSEC. Então, você pode criar templates para poder aplicar depois diretamente nos dispositivos, tá? E também até mesmo o firmware, você pode colocar firmware diretamente nos dispositivos. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqueles equipamentos que estão na topologia aqui e vamos colocar dentro do Forte Manager, né? E como que a gente faz isso? Como é que a gente faz esse tipo de configuração, né? Então a gente vai lá, vamos entrar no FGT Hub. No FGT Hub, a gente vai dar lá o admin hack 1. Admin hack 1. Então a gente entrou no FGT Hub, a gente tem que permitir que o manager tenha acesso a esses dispositivos, né? E como é que eu permito isso? Então, olhando a nossa topologia, o manager ele está aqui, legal? Ele está aqui. O que que eu quero fazer? Eu quero que a partir do manager eu consiga gerenciar tanto o FGT Hub aqui, quanto os spokes. E por onde eu vou gerenciar esses caras, né? Então, você tem que definir isso pela interface. A interface tem que ter o item que permita que essa gestão seja feita pelo manager, tá? E como é que eu faço isso, né? A gente vai fazer o seguinte, aqui no Forte Manager, a gente vai gerenciar o FGT Hub pela porta 1, e aqui nesse FGT Spokes no 1 e o 2, a gente vai gerenciar pela porta 2. Para que ele permita isso, eu tenho que ir lá na interface, nessas interfaces, e habilitar o item FGM Access para permitir essa gerência, né, o protocolo FGFM, a, a fazer essa gestão ali a partir dessas interfaces. Então vamos lá ver se está habilitado, por exemplo, no nosso hub. Então, no nosso hub, na porta 1, né, na LAN 1, ó. Então, a gente tem a LAN 1, está com esse IP aqui configurado, está com HTTPS, ping, FMG Access, SSH, né? E as outras opções. Então, esse item aqui, ó,
Esse item aqui, FMG Access, tem que estar habilitado para que o FortiManager consiga fazer a gestão do FortiGate, né, diretamente por essa interface. Então, se não tiver habilitado isso aqui, né, o FortiManager não vai conseguir fazer a gestão do dispositivo. Então, tudo vai depender por qual interface você está querendo fazer a gestão. Tranquilo? Então, ali no FortiManager, então a gente agora vai começar a colocar os dispositivos ali dentro do manager. Como é que a gente faz isso? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Você vai aqui ó, em ADD Device, e ele tem algumas opções, né? Tem Discover Device, pelo modelo, né? E ADD1 Cluster aqui, se tiver um dispositivo IH. No nosso caso, a gente vai colocar aqui, ó, um Device Discover. Antes da gente fazer isso, vamos testar realmente se porque às vezes a gente vai tentar fazer alguma coisa aqui e nem conectividade do Manager para o FortiGate tem. Vamos ver se o Manager consegue pingar o FGT Hub, né? Então a gente vai pegar o nosso aqui, vamos dar lá um execute ping 192.168.100.254. Opa, pingando tá, né? Então quer dizer que a gente pode pegar o IP da LAN lá, né? Então se a gente for ver, a gente vai colocar esse IP aqui para ser gerenciado. A gente vai no IP da LAN, opa, perdão, e vai colocar aqui, ó, 192.168.100.254. Legal? Então colocamos 100.254 e vamos dar o next. O que ele vai dizer? Vamos ver se ele vai permitir com que a gente consiga acessar ali o nosso carinha, né? Então ele vai tentar fazer o acesso. Opa, vamos ver se ele vai tentar fazer o acesso. Ó, não conseguiu acessar o 92.168.100.254. Por que que ele não conseguiu? Ó, deu probe failed. O que deve estar acontecendo aqui, né? A gente vai lá no nosso FortiGate, né? Lá no nosso FortiGate e nós vamos fazer o seguinte. A gente vai aqui, ó, em Security Fabric, Fabric Connectors e vamos em FortiManager. Tá vendo aqui FortiManager? E vamos habilitar o dispositivo para poder ser gerenciado pelo FortiManager. Então, o que a gente vai colocar aqui? Vai colocar o IP do FortiManager. E qual que é o IP do FortiManager aqui? Né? É um 92.168.100, provavelmente é o 10. Né? Então, vamos ver se realmente é o 10. Vamos confirmar se é o 10. Show System Interface. Ó, então, a gente vai dar o 92.168. Não, nem é o 10, é o 100.100. Né? Então, aqui a gente vai colocar lá 192.168.100.100. Legal? Então, aqui a gente vai colocar o 100.100. Ó, o que ele já me deu aqui no Fabric? Ó, ele está esperando uma confirmação do FortiManager para que você, né, uma confirmação do FortiManager para permitir que ele seja gerenciado pelo FortiManager. Tá vendo que ele coloca o número de série exatamente do FortiManager e o IP do FortiManager, tá? Então aqui a gente dá um OK, né? Ó, e ele já desloga porque se é uma vez que eu autorizar isso lá no Manager, né, toda a gestão ela vai ser feita pelo FortiManager. Então, aqui no FortiManager, ele já vai aparecer aqui para mim. Ele vai sinalizar em dois locais aqui. Uma, no sininho aqui, ó, você pode ver que no sininho tem uma sinalização. Ó, tem um dispositivo que não está autorizado. E a outra aqui, ó, em dispositivos não autorizados do lado esquerdo, tá? Então, clicando aqui, ó, em dispositivo não autorizado, ó, ele já mostra. O FGT Hub tá up, tá? Ele tem esse serial number, o IP dele é o 92.168.100.254. E agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que autorizar. Como é que eu autorizo? Seleciono aqui, ó, e dou um authorize. Quando eu der um autorizar aqui, né, ele já diz assim, ó, você quer autorizar o dispositivo, mas você já quer jogar uma política para esse equipamento? Às vezes você já tem uma política aqui de configuração que você pode jogar lá, né? Você quer jogar um template de configuração aqui, de repente? Você pode jogar um template, né? Para jogar DNS, jogar SNMP, enfim. Não, não é isso que eu quero. Por enquanto, eu só quero colocar
o dispositivo aqui na gestão do FortiManager, tá? Deu um OK, e aí ele vai carregar aqui, ó. Ó, tá carregando, tá fazendo Device Authorization. Então, nesse momento, ele está coletando ali, né, permitindo que o FortiGate seja gerenciado pelo FortiManager. Ele demora um pouquinho aqui para subir, né, obviamente, ó, 74. Aqui você consegue ver os detalhes do que está acontecendo, né, então, quanto tempo ele está demorando para subir, o que está acontecendo, ó, está em progress agora, né, ele está provavelmente pegando as informações do dispositivo para trazer de dentro da rede. Ó, e ele diz, ó, conseguiu importar, né, com sucesso. Então não tive problema. Então conseguiu importar com sucesso e olha que interessante. Ele já aparece aqui para nós da seguinte forma: um FGT Hub, opa, perdão, um FGT Hub, né? Não, nunca nenhum pacote de política foi instalado, né? Nenhum template de provisionamento foi instalado também e nenhum firmware também foi instalado. Isso aqui também não tem problema, não é uma obrigação. Olha, ele já diz que existe a possibilidade de fazer um upgrade para a versão mais nova, que é a 706, tá? Só que esse equipamento não tem licença, então ele fala, ó, beleza, existe essa possibilidade, mas você não tem licença, tá? Mas se você tiver essa licença, se você tiver esse firmware, você pode fazer o update, tá? E ele fala qual que é a versão atual do dispositivo. Legal? Então, uma vez que você fez isso, né, estou aqui com o dispositivo na mão. Eu posso clicar com o botão direito aqui e dar um Edit, né? O que eu gosto de fazer aqui no Edit? Colocar o usuário, né, usuário admin e a senha HackOne para que o FortiManager tenha acesso a tudo, né, do equipamento. Então, por exemplo, se você quer que o FortiGate, o FortiManager faça a gestão, às vezes precise dar um SSH, algo nesse sentido, você pode criar um usuário de serviço lá no FortiGate, né, para que ele tenha esse acesso e você saiba que realmente foi o FortiManager que fez aquela devida mudança. Legal? Então, coloco aqui, né, admin hack1 e dou um OK. Né? Dei um OK, ele está sincronizado, beleza. O que que dá para fazer agora? Ô Sabino, ele não tem nenhum pacote de política, o que que acontece? Nada no momento. Quer ver? Vamos entrar lá no, no FortiGate agora e vamos ver o que que aparece para ele. Ó, admin, hack1. Ó, ele está dizendo, ó, atualmente esse equipamento está sendo gerenciado pelo FortiManager, tá? Então, algumas mudanças que você fizer aqui podem causar conflito nas configurações existentes do FortiManager. Você realmente quer fazer isso? Tá? Se você não tem certeza, você pode dar um login read only e só ver a parte de leitura. Mas caso você saiba o que está fazendo, você pode vir aqui, login read write, ele vai te avisar, ó, toda mudança que você fizer vai criar um item de fora de sincronismo lá no Manager, né, e vai sinalizar no Manager. Então, e pode ser que depois ele, na próxima instalação do equipamento, ele retome as configurações já existentes no Manager, tá? Você realmente quer fazer? Fala, quero. Yes, né? E aí você loga, né? Então, muitas vezes aqui, né, quando você está implementando, né, e você quer fazer as mudanças aqui, depois você pode importar essas mudanças diretamente para o FortiManager, tá? Então aqui ele mostra que ele está gerenciado pelo FortiManager, tá? Ele já mostra aqui, ó, FortiAnalyzer não está, FortiManager. Essa versão em específico que a gente está vendo, ela tem um pequeno bug. Qual que é o bug? Que apesar, a gente tá vendo aqui que no FortiManager, ó, ele está gerenciando o FortiGate, tá? Mas a versão aqui, a 703 em específico, ele diz que está down. Mas se você entrar aqui por linha de comando, dá um diagnose, né, FDSM, ó, isso, diagnose FDSM, deixa eu só mudar o meu, ó, FDSM, e aí você dá cadê? FDSM, eu sempre esqueço o comando, mas eu já vou lembrar aqui, ó, FDSM Central Management Status, né? Ele diz, ó, que a conexão está up e ele está registrado, tá? Então, o que vale é essa informação? O que está passando aqui que está down
é uma falha da interface, tá? Então não é um problema. Então aqui se a gente chegar no Fort Manager, ó, tá legal, né? Então é um bug dessa versão que, né, já foi corrigida na 7.05, na 7.06, né? Como a gente está usando a 7.03, então por isso que ele está dizendo que está down. Mas se você vier aqui no Fort Manager, você pode ver que ele está com status up. Legal? Então a gente puxou a configuração do FGT Hub, tá? E agora o que que a gente quer fazer? Eu quero trazer tudo que existe lá do Hub. Por quê? Eu não quero jogar coisa nova, criar a partir do Hub. Eu quero pegar essas configurações existentes no Hub, que já está previamente configurado, e quero trazer para o Manager. Então, como é que eu faço isso? Posso clicar nesse cara aqui, ó, e dar um Import Configuration. Então, o que que você quer fazer? Você quer importar as configurações de Access Point, de switches, ou quer importar as configurações de política? Quero importar isso aqui, configurações de política, tá? Então, vou lá e dou um Next. Então, como que eu vou... Daí, quando você faz isso, você vai criar um pacote de políticas referente, né, àquelas informações que você está puxando daquele firewall. No nosso caso, o FGT Hub. Então, ele já cria um nome aqui ó, chamado FGT Hub, tá? Então, esse aqui é um pacote de política que vai ter ali na parte de policies e chamado FGT Hub, né, onde ele está utilizando a folder root, né? Então, se tivesse outra folder, você poderia colocar. E o que você quer fazer aqui, né? Você vai importar tudo. Eu quero importar tudo, né? Ou você pode importar algumas políticas só, mas eu quero importar tudo, né? E quais objetos você quer importar? Eu quero só os objetos que, né? Eu posso importar todos os objetos da caixa, se eu quiser, lá. Então, aqui em Header, se a gente clicar aqui, né? Policy Address, ele pode importar tudo isso que ele já tem, ou eu só vou importar os objetos que são dependentes da policy. Que objetos estão dependendo da policy? Se a gente olhar aqui no Firewall Policy, tem poucos objetos, né? Então vamos ver, ó. Tem o objeto all que está sendo utilizado, always, all aqui, enfim, né? Então você pode importar só isso aqui, legal? Então vou lá importar isso e ele está importando o que, ó? As interfaces também, né? Então, ele está importando a interface da porta 1 chamada e a interface porta 2 também, tá? E aí, ó, ele mapeia também, adiciona o mapeamento das interfaces que não estão sendo utilizadas. Dou um Next. Quando eu dou um Next, ele vai dizer, ó, tá dando um conflito aqui. Isso vai acontecer sempre quando você fizer uma importação. Por quê? Ele tem, ó, um Profile Protocol Options, né? Que o Profile Protocol Option é isso aqui, ó. Ele tem o perfil do FortiGate, mas o Manager também tem um Profile Protocol Option. Então, por isso que ele está dizendo, ó, e os dois chamam-se default. Então, você quer usar o do FortiGate ou do FortiManager? Né? Eu quero usar o do FortiGate, porque eu estou puxando da FortiGate. Então, eu quero garantir que eu não vou ter problema, eu quero garantir que realmente seja aquelas configurações do FortiGate, tá? E aqui eu posso ver até o conflito que está dando, ó. Ele diz, ó, que o túnel no HTTP está habilitado, né? Então, um está habilitado e no outro não está habilitado. Então, no FortiGate está habilitado e no Manager não. Assim como o SSL e SSH Profile, né? Aqui está com o nome no inspection e vamos ver qual conflito que ele está dando, ó. No FortiGate está habilitado, né? No FortiManager não tem nenhuma configuração. Legal? Então, não é isso que a gente quer ver, né? Eu vou até fechar aqui. Vou manter a Oh, meu Deus. Vou manter as configurações ali que estão do FortiGate em si, né? Do FortiGate e vou dar um Next. Então ele está dizendo, ó, legal, depois que importar que todas essas mudanças vão ser instaladas, dou um Next e aí ele vai importar toda a configuração dos meninos. Olha o que ele fez. Ele importou as políticas e os objetos, né? Colocou as informações e aí eu venho aqui e dou em Finish. E olha que legal, né? Uma vez que ele está gerenciado e está sincronizado, né, ele aparece os itens aqui, ó, sincronizado, né, e o pacote de política aplicado. O que que é o pacote de política aplicado? Ele está dizendo que a mesma configuração existente no Manager é a mesma que está lá no FortiGate, ou seja, não existe disparidade entre os dois. Então, isso garante que a configuração entre eles está corretinha, tá?
Então, quando você faz isso, né? Então ele já criou um pacote de política. E aonde está esse pacote de política? Ele vai estar aqui, ó, Policy Objects. Legal? Então, você está vendo aqui, ó, o pacote de política FGT Hub tem a regra 1 e 2 aqui, né? E tem uma regra implícita aqui, all, né? Então, olha que legal, olha o que está acontecendo, né? Então, ele tem esses dois pacotes de política. E se eu quisesse mudar alguma configuração, né, para aplicar diretamente lá no FortiGate, como que eu faria isso? Então, aqui é como se você estivesse dentro daquele menu Policy, né, do menu Policy que existe aqui, ó, no Firewall Policy. Né? Então, você tem aqui o Firewall Policy, né, Firewall Policy, aonde ele tem essa configuração. Eu vou fazer o seguinte, vou criar uma outra policy igualzinho a essa aqui, tá? Vou criar uma nova policy aqui, ó, Create New, e vou criar uma policy. Aqui ele coloca um ID qualquer, tá? Você pode colocar o ID que você quiser aqui. E eu vou colocar aqui, ó, o nome. Vou colocar aqui LAN 2 para internet, só para a gente ver como é que a gente criaria essa regra para colocar lá. Então, qual que é a incoming interface que eu vou utilizar? Incoming interface que eu quero utilizar? Eu quero utilizar a porta. Qual que é a porta que tem lá que a gente está usando? Quem que é minha incoming, que eu não lembro aqui no nosso desenho, né? A porta 1, né? A porta 1 e a saída é a porta 2. Então, eu vou usar aqui a porta 1 e a Outgo Interface vai ser a porta 2, né? A porta 2. E aqui o objeto, ó. Qual que é o objeto de origem? Eu estou usando um objeto all aqui. Mas e se eu quiser criar um objeto? É possível criar um objeto aqui? É possível. Vamos criar um objeto só para fazer um teste aqui, ó. Firewall address, tá? Vou colocar o objeto LAN. A gente não criou esse objeto lá no nosso FortiGate. Não tem. Vamos até verificar aqui, ó. Address. Ó, não tem esse objeto LAN aqui. Então, eu posso vir aqui em FortiManager e criar ó, LAN e vou criar o objeto 192.168.100/24. Legal? Então, criei o objeto, né? E aí eu vou dar um OK. Opa, ele diz aqui, ó, como eu estou criando objeto, você tem que dar uma informação relacionada a esse objeto. Então, novo objeto de LAN que eu criei, tá? Então, aqui eu criei o objeto e dei um... Vou colocar aqui, ó. Vou colocar LAN Hub. LAN Hub, tá? LAN Hub. Dei um OK, tá? Dei um OK e vou utilizar como origem ó, o LAN Hub. Tá aqui, tá? Então, eu vou fazer LAN Hub e quero... Quem que é meu Destination Internet... Não, aqui, ó, IPv4 Destination Address eu vou usar all, então é uma saída para internet, tá? Deixa eu ver se ele está com o NAT habilitado aqui também. Né? Deixa eu ver onde é que ele está aqui. Source User, Destination Internet Services, Service All. Aqui a gente vai dar um accept. Então a gente dá um accept, né? E vai permitir usar o NAT. Né? Então, usando o NAT, assim como está configurado exatamente lá na nossa interface. Colocamos o NAT e aí dou um OK. Opa, ele já mudou, né? Deixa eu colocar aqui. Configuração, config objeto, config objeto, config objeto, tá? Daí a gente dá um OK e criamos ali, né? Ó, tudo que vem da porta 1 para a porta 2 com o objeto LAN Hub, eu vou colocar lá, beleza? Então aqui eu criei, só que ó, no momento que eu criei, se a gente for lá no nosso dispositivo, ele não fez nada. Qual que é a vantagem do Manager em relação a fazer o FortiGate? No Manager, você pode criar toda a estrutura e daí fazer um apply. Né? Então, você tem que dar um commit, né? Tem que fazer um apply para jogar essa configuração para dentro dele. Mas, é diferente quando você está fazendo no FortiGate. Uma vez que você criou, pum, ele já aplica. Né? Então, o Manager, você tem essa segurança. Você pode revisar aquilo que você fez para ver se realmente aquilo que você vai aplicar vai estar de acordo. Tá? Então, fizemos essa configuração aí, né? E agora a gente vai aplicar lá no FortiManager, tá?
no FortiManager, não, no FortiGate. Como é que eu aplico isso? Então, você está vendo que ele está aqui essa opção. Ele tem a opção aqui, ó, de install, tá? Então, você pode dar um reinstall policy, que é reinstalar a policy naturalmente. Ele vai pegar isso aqui e vai reinstalar, né, com essas novas opções. Ou você pode utilizar o install wizard, tá? Vamos fazer o install wizard primeiro, tá? E ele está dizendo, ó, você vai instalar, né, o pacote FGT Hub. Você pode colocar um comentário, estou instalando, enfim, fazer qualquer coisa. Dou um next. Ele está dizendo, ó, em quais dispositivos você quer instalar. Se tivesse mais dispositivos, você poderia instalar em vários dispositivos. No nosso caso, a gente vai só instalar no Hub, porque é o único que a gente está gerenciando no momento. Então, dou next. Ó, aí ele vai dizer, se der algum problema, vai mostrar aqui para você. Se não, né, ele vai gritar, né? Então ele diz, ó, instalou, conexão tá up, né? Que instalou não, né? Ele validou o, todo o processo de configuração e ele disse que está pronto para instalar. Então aqui eu vou dar um install. Então agora ele vai fazer a instalação. Qual que é a vantagem? Já imaginou se você precisa de repente bloquear o WhatsApp em todos os dispositivos da rede? Você pode criar uma política em específica que é padrão para todo mundo e ele instala para todo mundo automaticamente, tá? Então, aí nesse formato ali, ó, agora ele está criando, né, fazendo a instalação, né, ó, tá jogando a pólice ali para dentro, né? Então ele está garantindo realmente que ele tenha, vai garantir a instalação correta da pólice, né? Fez essa instalação, ó, ele deu erro, né? Ó, por que que ele deu erro? Aí a gente vai verificar ó, qual que foi o erro, o que que aconteceu, tá? Então vamos verificar qual que foi o erro aqui da instalação desse cara. Então, cadê o erro dele? Vamos ver se ele conseguiu. Qual que foi o erro que ele apareceu aqui pra gente? Tools. Deixa eu pegar aqui o bichão. E vamos ver o que aconteceu de erro no menininho aqui, tá? Vamos lá no Management. Ó, tá dando um conflito na configuração, né? Por que dá um conflito? Que provavelmente não deve ter algo ali que esteja de acordo entre os dois, né? Então, vamos ver o que tem de erro na configuração do status aqui. Vamos então ver aqui, ó, Import Configuration, tá? Então, vou dar um import Configuration. Deixa eu pegar aqui, ó. Opa, config. Vamos ver a diferença das políticas aqui, só para ver o que realmente tem de erro, né, com relação à política. Aí a gente vai conseguir. É bom que aconteça aqui na nossa aula que a gente consegue ter a percepção realmente do que está acontecendo dentro aí da nossa falha. Legal, detail. Olha, está dando um erro. Ah, não tem diferença na questão de política, ele só está dando um conflito de configuração. Deixa eu sair da parte de configuração dele aqui, que pode ser que seja isso, né? Então, sair da parte de configuração e agora, né, eu vou importar novamente ali, né, importar não, jogar a configuração do dispositivo, tá? Então, eu vou colocar aqui Install Device Settings e a gente vai jogar novamente. Install. Vamos ver se ele vai deixar a gente jogar a configuração novamente. E, e aí, vamos lá, 90%. Ele fez uma cópia aqui também da configuração para a gente, tá? Provavelmente vai dar um erro novamente, porque ele já demorou demais aqui a configuração. Mas vamos esperar que pode ser que ó, ele deu erro novamente, né? Então, 95% ele falhou, tá? Então, eu quero ver que ele não está abrindo para mim qual que é a possibilidade do erro aqui, né? Ele está dando erro.
Ó, erro. A instalação. Ah, ele está dizendo que é uma inválida configuração. Vamos ver se realmente, né, lá no nossa policy que a gente criou, se ele, né, a gente está na porta 1 e porta 2, né, LAN Hub. Então a gente vai dar um reinstall policy. Vamos ver se ele vai deixar a gente fazer essa configuração. Se ele não der a configuração de reinstall policy, a gente valida as configurações, a gente importa novamente as configurações que ele tem, né? E aí depois eu valido o que realmente aconteceu com a policy. Tá? Outro ponto também importante que dá enquanto ele faz a instalação, aqui ele reinstala a policy, tá? Que ele está dando um erro ali de instalação da policy. Também é possível ver se, por linha de comando, quais são os dispositivos que estão sendo gerenciados por ele, tá? Então, deixa ele completar aqui para a gente poder ver. 90%, está demorando um pouquinho. Legal. Ó, instalação acabou com erros, né? Então quer dizer que ele deu erro. Não, tá dando erro de certificados. É, tá dando erro de certificado. A gente vai ter que modificar isso aqui. Então o que que eu vou fazer, né? Já que ele está dando erro de certificado, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar um import aqui na policy. Deixa eu voltar aqui para o nosso cara. Vou dar um import na policy, import configuration. Então, vou dar um import policy package. Vou dar um import policy package para a gente não perder. Vou sobrescrever o que ele tem aqui, tá? E vou importar todos os objetos dele, tá? Vou importar todos os objetos. Legal. Então, vou importar todos os objetos dele aqui, inclusive, né? Tudo isso e vou utilizar o que tem do FortiGate, tá? E dessa forma ele não vai ficar com conflito e vai permitir ali que a nossa configuração ela aconteça. Enquanto ele faz a coleta das informações, existe também a possibilidade de você ver tudo isso por linha de comando, tá? Então aqui por linha de comando, né, ele também tem a possibilidade de a gente ver, né, essas configurações aqui pela linha de comando, que vai fazer o seguinte, né, que você vai fazer lá um diag dvm device list, né? E aí ele vai mostrar quais são os dispositivos que estão sendo gerenciados aqui pelo FortiManager, né? Então, no nosso caso aqui, ó, quais dispositivos estão sendo gerenciados pelo FortiManager? Eu só tenho um, cara, né, que é só o 100.254. Então, se você tivesse ali mais dispositivos sendo gerenciados por ele, ele apareceria aqui normalmente.